Meu nome é Marta Paulic, eu sou coordenadora do Arquivo Multimeios e no Arquivo Multimeios, dentre todos os materiais que a gente possui, documentações sobre arte brasileira contemporânea em todas as áreas de conhecimento, nós temos um acervo rico em artes cênicas. Nós temos uma memória registrada dos espetáculos de artes cênicas que aconteceram nas décadas de 80, 90 e início dos anos 2000. Esse acervo, ele cobre uma extensa parte do movimento teatral brasileiro e, em especial, o Teatro Paulista, e a carreira de vários diretores, atores e dramaturgos de teatro. A gente tem material do Vianinha, nós temos material sobre o Paulo Autran, material sobre a Tônia Carreiro, Cacilda Becker, uma extensa gama assim, de movimentos do teatro, tanto do teatro oficial, como se diz, né, as companhias mais tradicionais, como do teatro mais underground, mais marginal. Então, essa documentação foi constituída no tempo do IDART, que era o Departamento de Informação e Documentação Artística, que funcionou de 1975 a 2007. Primeiro como departamento, depois com a inauguração do Centro Cultural, ele vira divisão de pesquisas. E nesse departamento existia uma equipe de pesquisadores e dentre esses pesquisadores uma equipe de teatro. E essa equipe é que constituiu essa extensa documentação da qual eu falei e nós somos os guardiões dessa memória. E, assim, a importância desse acervo é porque ele é único, só nós temos essa documentação, além de depoimentos também de personalidades teatrais. Nós temos fotos, temos gravações de espetáculos, programas, cartazes. Então, é um material bastante importante e um material que, assim, como a memória é uma coisa meio volátil nos dias de hoje, é muito importante que a gente consiga ter esse registro para que fique para a posteridade, que era esse o papel do IDART, né? Era a gente ter uma memória constituída da arte contemporânea paulista. Acho que é isso. Eu sou Ednei Almeida, sou responsável pelo setor de catalogação do Arquivo Multimeios, uma função que eu assumi há pouco tempo e, enfim, estamos tocando aí o serviço. E o que eu queria falar sobre a metodologia de coleta dessa documentação, né? A Marta falou desse histórico todo do IDART, da divisão de pesquisa. Eu queria falar um pouco sobre como era coletado esse material. Então, lá nos anos 70, eles pesquisaram e definiram um sistema de coleta e catalogação desse material. Então, eles tinham todo um processo de ir a campo, levantar um assunto, fazer uma pesquisa dos eventos que aconteciam pela cidade, o que era mais importante, e registrar. Desse registro, eles tinham um número de fotografias em preto e branco, que era 80% do total, e 20% em slide, né, o diapositivo. Além também da coleta da sonora do espetáculo, que é algo que somente o Arquivo Multimeios possui, né? É um acervo bem rico, bem interessante, mas são fitas rolo que foram gravadas e a gente tem lá uma reserva climatizada, então ela fica muito bem acondicionada e preservada. Dentro das nossas funções também, né, que é preservar, a gente tem o processo de digitalização do acervo, né? Então, a gente tem uma digitalização interna que a gente consegue fazer com os nossos equipamentos e com o nosso pessoal, e a gente também participa de alguns editais e sempre que a gente é contemplado com a gente consegue dar uma alavancada e colocar um número maior de documentos nesse processo. O último que a gente conseguiu, a gente
encaminhou as fitas rolo, né? Então são essas sonoras dos espetáculos teatrais e foi um número bem grande, assim, né? A gente tem mais de 800 fitas só deste formato e a gente conseguiu por volta de 300 fitas, o que para nós já é um número bem grande. Então, o nosso processo também prevê esse tipo de função, de trabalho, de preservação. Desse material também, vou puxar um pouco para o acervo e falar de coisas específicas. A gente tem um acervo fotográfico do Fred Klima, né? Que ele era um fotógrafo especializado em fotografia de teatro, cobriu o TBC, o Cacilda Becker também, né? E ele era ator também do TBC. Então, assim, ele tem umas fotografias incríveis, elas são formato 6x6, algumas de nitrato. Então, a gente também tem um processo de digitalização desses negativos e, por conta também dele ser nitrato, né, ele tem um risco de autocombustão. Então, a nossa etapa de trabalho agora, que a gente tem uma tabela de emergência, né, do trabalho, do que é prioridade, a gente está digitalizando esses negativos e para poder armazenar eles em um local diferente, com uma temperatura mais baixa, enfim. A gente temos também o material do Teatro de Arena, que ele tem uma cobertura dos anos de 1957 até 1975. Ele foi um material que foi comprado pela Secretaria de Cultura, foi vendido pelo Arutim, né? E esse material passou por um processo de catalogação, restauro e acondicionamento. Então, é um material bem rico. Alguns anos depois veio a segunda parte do Arena, que é a documentação administrativa. Então, a gente tem, assim, uma gama infinita de... Posso voltar? Vamos lá. Acho que eu vou dar um corte Tá. A gente tem uma quantidade considerável de documentos de companhias de teatro. Enfim, a gente tem um TUOV, que é o Teatro Marginal, né, o que a Marta falou, que a gente tem o contato direto com o César Vieira, né? Então, ele faz a alimentação desse acervo. Nossa, tem de tudo, né, Marta? Tem oficina, a gente tem documentação parcial da oficina. Opinião, a gente tem do Opinião. Do UBU, né? O UBU, a gente tem o UBU, que foi um espetáculo importante, né? Um espetáculo que fez história nos anos 80, a Companhia do Cacá Rossetti. Nós temos uma extensa documentação também desse espetáculo. O Macunaíma, do Antunes. Isso, é uma documentação essa bem completa. Esse é até uma contrapartida do projeto do PROAC, de um dos projetos do PROAC, foi a digitalização desse acervo. Como foi um espetáculo que teve grande visibilidade, a coleta do material foi um pouco mais ampla. Além dos materiais de divulgação, gravação sonora e as fotografias, teve ciclos de entrevistas com atores, diretores. E cobre também a turnê que eles fizeram internacional, na Europa, Estados Unidos. A gente também tem. E temos outras peças do Antunes também. Né? As mais importantes nós temos registradas. Documentação sobre o Boal, enfim. Isso. Tem uma série de documentos aí. A gente atende o pesquisador, né? Falando também do atendimento público. Todo esse material fica disponível ao público. Para consulta é simples, é só ligar, agendar um horário, a gente senta, tem uma conversa com o pesquisador e a gente consegue orientar dentro do acervo o que ele está procurando ou indicar outros locais. Além disso também, né, a gente tem que salientar que a gente está agora num processo da constituição da documentação da memória do IDART. Então, a gente tem um acervo que a gente vem alimentando, que é a memória do departamento, né, do IDART. Isso. Então, a gente tem ciclo de debates, documentações administrativas, memorandos, os projetos que eles encaminhavam para as áreas. Então, é um acervo que está crescendo
depoimentos dos pesquisadores, de todas as pessoas que trabalharam no IDART, porque o IDART ele foi um projeto de vanguarda, né? Para a época que ele aconteceu, que foi nos anos 70, e não existia nada parecido no Brasil. E é um trabalho bastante importante e com bastante consistência, né? Eu acho que é isso. Vocês querem fazer um agradecimento, alguma dedicatória? A gente queria agradecer a Lisete Negreiros, né, em memória dela, que foi ela que teve a ideia de fazer esse projeto para os 40 anos do Centro Cultural. E nós temos também material sobre ela, né, no acervo, como atriz, e queremos homenageá-la no nosso depoimento, a importância que ela dava ao acervo, a memória do teatro, respeito, né? Ela que teve uma participação importante no teatro negro brasileiro, na história do teatro negro, e que era uma pessoa bastante preocupada com a situação do acervo. Então, a gente queria homenageá-la. E também a Dona Maria Tereza Vargas, que foi a pessoa, assim, talvez... Teve outras pessoas importantes na equipe de artes cênicas, mas ela foi uma batalhadora por esse trabalho sempre. E que até hoje ajuda a gente, né? Até hoje. Sempre que a gente tem uma dúvida, a gente recorre a ela. Exatamente. E ela sempre está lá pronta para ajudar. Exatamente. Isso. Isso aí.